Bom, estamos de volta e você vai ver agora que o consumo de hortaliças é maior nesta época do ano por conta do tempo mais quente em todo o estado. E para quem produz, o desafio é manter as folhas saudáveis, já que o calor pode prejudicar o cultivo de algumas delas, como o alface, por exemplo. Pois é, a repórter Raíssa Alves foi até uma feira e conversou com um engenheiro agrônomo para falar sobre os desafios que os pequenos produtores enfrentam nesse período. Acompanhe. Só foi o calor chegar para o verde dominar as feiras da cidade. Olha as sacolas da dona Nilza, só tem hortaliça. A hortaliça agora é muito importante, né? Porque é fresco, né? Mais saladas, né? Pois é, se no frio a procura é por legumes, no calorão é a vez das hortaliças entrarem em cena. Alface é o melhor que tem é alface. Você está levando aí o que hoje? Hoje é couve. Mas levo alface também, também levo. Na Feira do Produtor, em Maringá, os agricultores que trabalham com isso comemoram as boas vendas. Aqui na banca do seu ADI tem uma variedade de hortaliças. Aqui ó, tem couve-folha, aqui também tem brócolis, couve-flor, mas o que mais sai mesmo, seu ADI, é isso aqui, alface, é isso? Alface, a que mais vende hoje, porque é um produto bem fresco, né? Bem gostoso para você consumir. Mais fácil você fazer a salada, é alface. Depois vem o brócolis, vem a couve, mas assim, no geral, o mais consumido hoje, mais procurado é a alface. Sim, a alface domina as bancas na feira, mas está sendo difícil manter a produção, acredita? Cultivar as hortaliças com todo esse calorão é complicado. Uma lógica que atrapalha os produtores. A melhor época para vender é uma das piores para produzir. O calor excessivo impede que as plantas se desenvolvam, segundo este engenheiro agrônomo da Emater. A Emater, a gente indica várias técnicas que ele tem de amenizar o clima dentro da lavoura, as estufas, época de plantio, variedade. Então o produtor que a gente começa a acompanhar, a gente tenta passar todas essas técnicas. Mas como é a grande maioria planta e já tem a habilidade para fazer isso, eles fazem da sua forma, o clima ele não é favorável nessa época para as folhosas. O que o produtor faz? Ele tenta produzir maior área e tendo mesmo assim a produção menor, porque se vocês acho que acompanhou, você viu como é que diminui o tamanho. E a população muitas vezes não sabe disso. Então na época do janeiro, tem veranico e a temperatura muito alta, a produção cai enormemente. Aqui na banca do seu Juvenil, um bom exemplo dessa dificuldade que os produtores passam nessa época do ano. Aqui várias cabeças de alface, olha só, tem 1, 2, 3, 4, tudo isso aqui para montar esse pacote aqui para poder vender para os consumidores. É isso mesmo, né, seu Juvenil? Nessa época do ano é assim, né, que funciona? Todo ano, essa época, a gente tem essas dificuldades, né? Chove, o sol é muito quente e aí elas não crescem. Então aqui tem um exemplo. Esse pacote aqui, fosse no inverno, ele daria 5 pacotes de alface. E às vezes os consumidores falam, mas isso está caro. Não, no inverno a gente acaba ganhando muito mais do que essa época, né? E o produto orgânico depende mais de clima ainda, né? Porque a adubação orgânica não é uma adubação química, então ela não cresce, ela fica parada, ela depende de clima. Apesar do calor, ninguém esquenta a cabeça não. Os produtores têm seus segredos para passar por esse período. Um deles é diversificar a produção. Na banca do seu Barrinha tem até jaca. Eu acredito que o principal motivo de diversificar a produção é assim, porque eu trabalho sozinho, sabe? Daí eu resolvi ficar mais na couve e a mandioca também é um produto prático, que dá pouco trabalho, né? E continuo com o quiabo, a banana. Nós temos vários exemplos hoje que o produtor tem que produzir mais no mesmo espaço de terra, só que a produção é muito menor. Com isso o produtor gasta mais, o preço sobe e a rentabilidade do professor também não aumenta, do produtor. Mostra pra gente aqui no caso da couve, né? Isso, nós temos aqui nesse exemplo aqui, ó, que para poder fazer um maço hoje de couve, e vocês verem, ó, olha a quantidade de folha. Quando é na parte do inverno, com poucas folhas ele consegue fazer um maço. Nesse caso aqui é um maço de tamanho ainda pequeno, né? O preço para ele é
a quantidade que ele utilizou de folhas para poder fazer o mesmo maço é muito grande. Então o consumidor muitas vezes começa, aumentou 50 centavos o massinho. O produtor, a rentabilidade dele diminuiu muito. Se ele esperasse mais uma semana e tivesse condições de colher maior, ele teria maior rentabilidade. Então hoje, no verão, o aumento, a procura é muito maior e a produção se torna menor. Nesse caso aqui do seu Barrinha, o que a gente vê? A produção de couve dele, a área é grande, porque tem que ter muita área para produzir essas folhas, mesmo de tamanho menor, mas nós acompanhamos que ele teve que diversificar com vassoura, ele foi para mandioca, ele tem jaca, ele tem banana, ele trouxe muda, ele trouxe coloral, tudo para poder manter a renda dele próximo do que ele tem nas épocas de melhor produção. Nada que tire o sorriso e a alegria de quem trabalha com a lavoura, porque gosta mesmo é da terra. Todo ano a gente sofre isso. Todo ano a gente está acostumado. O agricultor já até acostumou com essa época do ano. Já acostumou mesmo. Já acostuma. Vai se virando, né? Vai se virando e a gente vai esperando melhorar o clima. Aí a gente vai tocando a vida assim. Bom, gente, essas são coisas que acontecem no campo e que muito pouca gente, que não é do ramo, conhece, não é mesmo?